Sabe, Luciano, o clima mais tranquilo e mais frio da chácara em Santo Antônio do Descoberto vai ser bom para você. Os seus primos vão todos estarem lá, as suas tias e tios, e os seus avós também. Vai ser muito bom para você conhecer mais alguém. A minha mãe falava enquanto arrumava a minha mala. Eu estava ali, sentado, olhando para ela e pensando que a última coisa que eu queria era estar com um monte de parente que eu não gostava. E isolado em um mundo sem celular, sem computador e sem meus jogos e filmes. Eu era um adolescente de 15 anos e só saía do quarto para ir à escola. E naquele dia estávamos indo para a chácara da minha avó passar o feriado de Semana Santa. Eu não era o tipo de garoto que fui criado correndo descalço nas terras da chácara, colhendo frutas no pé e ajudando nas atividades da roça. Isso não seria normal para uma pessoa como eu. E era exatamente por isso que eu relutava em ir para a chácara dos meus avós. Mas por fim acabei concordando. Nesta época, morávamos no condomínio privê, em Ceilândia, um bairro até legalzinho de Brasília, bem próximo a Taguatinga. Era um lugar até bem calmo para uma metrópole como Brasília. A nossa casa era uma casa grande para os padrões econômicos de hoje em dia. Era uma casa de 3 quartos, ampla, com 2 salas e uma bela cozinha. Isso era uma das poucas heranças que o meu pai havia nos deixado. O meu pai era policial militar na GTOP, uma espécie de força tática em Brasília. Ele morreu numa operação de rotina em que um bandido trocou tiros com a guarnição. Em todos os anos, desde a morte do meu pai, eu fiz somente um amigo. O seu nome era Adriel. Era um menino que estudou comigo desde os 13 anos. Ele era insuportavelmente insistente. Provavelmente por isso, ele virou meu amigo. No dia em que a minha mãe decidiu que iríamos para essa chácara, eu contei a ele, e ele perguntou se poderia ir junto. Eu disse sim, claro, sem nem perguntar nada para minha mãe. Eu sabia que ela deixaria. Além do mais, isso acalmaria a minha mãe quanto à desconfiança de que eu seria uma pessoa solitária e triste. O Adriel postou um status com a frase: um tchau para quem vai passar o feriado no meio do mato. E em seguida eu respondi que eu iria. Ele se prontificou a ir comigo. Ele disse que queria aliviar a tensão do estresse da vida na cidade grande. Então, estava tudo combinado. Sairíamos da minha casa por volta de 5 da manhã. E passaríamos na casa dele para buscá-lo. E logo seguiríamos para a chácara, que ficava uns quilômetros de distância do nosso bairro. Era algo entre 20 e 40 quilômetros, eu acho. E com a direção lenta da minha mãe, seria mais de 1 hora para que chegássemos. Então, chegaremos por volta de 6 da manhã ou mais. Eu me lembro que sempre antes de sair para o trabalho, o meu pai se despedia de mim e falava o seguinte: cuide da casa e de sua mãe, e não deixe nada de ruim acontecer. Você é o homem da casa. O meu pai era muito corajoso e participativo. Ia na minha escola e tudo mais. Uma certa vez, ele me contou algo que me deixou com medo. E isso foi no dia que fomos acampar na Chapada dos Veadeiros, próximo de Alto Paraíso de Goiás. Era época de quaresma, e quando ele começou a dizer: Luciano, sabe que daqui uns dias tem a Semana Santa na chácara da sua avó, né? E eu logo respondi: e o que tem? O senhor sabe que eu não gosto daquele lugar, né? Ele se sentou na rede, apanhou um graveto e, mexendo na fogueira, começou a me contar uma história. Sabe, eu tinha uns 17 para 18 anos, quando conheci a sua mãe. O pai dela, o seu finado avô, era muito bravo. Era um cabra macho mesmo.
Ele andava, inclusive, com 38 preto na cintura. Ele não era mal encarado e nem de fazer confusão. Muito pelo contrário, ele era amigo de todo mundo. Mas ninguém o desafiava e tampouco cortejava as suas filhas. Eu, como era de fora, eu não sabia quem ele era e acabei dando em cima da sua mãe. Chamei ela para sair e tudo mais. Às vezes, ia buscar ela na escola com a moto do meu pai, que era outro senhor muito respeitado lá em Santo Antônio do Descoberto. Quando eu descobri que o pai dela era bravo e andava com uma arma, já era tarde. Eu estava apaixonado. Um certo dia, eu fui pedir a mão da sua mãe em noivado para o pai dela. E ele, me olhando com uma cara de nojo, começou a me interrogar. Perguntou o que eu fazia da vida, perguntou se eu trabalhava e estudava, e o que eu queria fazer da vida. Quando eu expliquei a ele que eu trabalhava na roça do meu pai de manhã e estudava à tarde, ele logo desfez o semblante de braveza. Acho que ele notou que eu era esforçado e muito respeitoso. Então continuamos a conversa. Uma conversa longa e complicada. Cada resposta minha colocava a minha vida em risco, se é que você me entende. A nossa conversa durou a tarde toda, e eu, sempre muito altivo, o respondia, sempre terminando as frases com senhor, sempre, para poder demonstrar respeito. Quando, por volta das 19 horas, eu disse que a conversa estava boa, mas que eu precisava ir, pois a moto do meu pai estava com o farol bem ruim, e não poderia seguir à noite por aquelas estradas sem farol. Me despedi de todos e saí na moto, naquelas estradas esburacadas. Eu ia devagar, para não cair num buraco, ou algo assim. Quando eu cheguei na porteira da chácara, eu vi algo estranho. Era uma figura, que parecia um macaco de cócoras, próximo à saída da porteira, num carreiro que dava acesso à estrada. Achei que aquilo era o pai dela, que tinha pego algum atalho pela plantação de banana para testar a minha coragem. E comecei a ir em direção à coisa. E ao me aproximar, eu senti aquele cheiro pútrido e estranho. E ouvi os grunhidos básicos daquela coisa. Logo eu percebi que não era o pai dela, e sim um lobisomem. Logo lembrei que estávamos em época de quaresma, e que o pessoal da região dizia sempre que essas coisas existiam por lá. Desci da moto olhando para aquela coisa e apanhei um pedaço de pau, e fiquei ali, olhando ele. E foi quando, de repente, eu vi um cavalo grande sair da plantação de banana. E num reflexo rápido, um tiro acertou a criatura. Aquilo saiu correndo, grunhindo, e eu fiquei extasiado. E logo em seguida, apareceu o pai da sua mãe no cavalo. Ele logo disse que seria melhor que eu dormisse na casa dele, aquela noite, porque ele não sabia se a coisa estava longe ou estaria perto, observando. Voltei, empurrando a moto, e nunca mais vi aquilo. Eu não sei se ele morreu ou sei lá, mas desse dia em diante, eu passei a entender por que o seu Nelson andava sempre armado. E passei a fazer o mesmo também. Eu não poderia correr o risco. E por esse motivo é que eu te ensino a atirar. E também é por isso que eu te matriculei nas lutas. Afinal, um dia eu não vou estar por perto. E preciso que você seja capaz de se proteger. E proteger a quem você ama. Eu, neste momento, já estava sentado na rede também, olhando fixamente para o meu pai, que havia contado isso com tanta calma e seriedade, que parecia haver algo que o protegia. Ele parecia estar sempre seguro das suas decisões. Isso, de certa maneira, me assustava. Afinal, eu não sabia o que levava ele a essa calmaria toda. Principalmente ao contar uma história assim, no meio do mato. E além do mais, num período de quaresma. E logo eu disse: o senhor está falando isso para me assustar? Só porque estamos em época de quaresma e estamos no meio do mato? O senhor quer me botar medo, para poder contar essas histórias para os meus tios. Vamos dormir, pai. O senhor não conseguiu me botar medo.
O meu pai apenas resmungou algo baixo, que não entendi. Eu logo vi a sua silhueta se deitar na rede, e mesmo morrendo de medo, acabei pegando no sono. E esse foi o último dia que eu e o meu pai passamos junto. Depois disso, veio a ocorrência que já mencionei, o falecimento dele. Bem, voltando à minha viagem para a chácara dos meus parentes, eram por volta de 4 da manhã quando eu acordei. O quarto estava totalmente escuro e uma garoa leve caía lá fora, deixando a casa toda muito fria. Eu olhava para uma fresta da porta do quarto que dava para o corredor da casa. A pouca luz que entrava por aquela fresta era suficiente para enxergar se havia algum movimento na casa. Eu olhava como se sentisse que algo estivesse para acontecer. E foi dito e feito. Depois de uns 2 minutos olhando, eu vi o que parecia ser uma silhueta humana, caminhando no corredor. Eu achei que seria a minha mãe, e levantei rapidamente e abri a porta do quarto para lhe dar bom dia. Mas assim que abri a porta, eu logo percebi que não havia ninguém na casa. Caminhei lentamente pelos corredores, até chegar na cozinha. Apanhei uma das facas de cortar carne, que estava sobre a pia. O meu medo de um invasor era claro. Caminhei pela casa, checando as portas e janelas. Tudo estava trancado. Então, para terminar de conferir, eu fui até o quarto da minha mãe. Abri a porta devagar e vi que ela dormia tranquilamente. E mesmo com a sensação de estranheza, eu retornei à cozinha e guardei a faca novamente. Aquilo tudo era muito estranho e inexplicável, mas logo decidi não contar nada para minha mãe, para não assustá-la. Em seguida, eu fui tomar o meu banho, me troquei e me aprontei para sairmos. Passamos na casa do meu amigo, na hora combinada, e ele já nos esperava na área da frente da sua casa. Colocamos as suas coisas no porta-mala enquanto ele se despedia dos seus pais. Eu me sentei no banco de trás para ficarmos juntos na viagem e podemos conversar um com o outro durante a viagem, sem distrair a minha mãe. Fomos conversando e rindo a viagem toda, falando as bobagens da escola e de jogos, é claro. Afinal, era somente sobre isso que conversávamos o tempo todo. Enfim, o caminho era calmo e nada de anormal. Brasília parece ser sempre igual. Toda a região ali próxima é desse jeito. Mas logo em seguida, a paisagem mudou quando começamos a dirigir em direção à chácara. O asfalto dava lugar a uma estrada esburacada e muito apertada de cascalho, e que de maneira alguma caberia 2 carros ali. A minha mãe parecia estar feliz e contente. Ela estava com a cara de felicidade de quem revisitava boas memórias. E essa era a minha confirmação que essa era a estrada correta. Afinal, se eu fui 2 vezes nessa chácara da minha avó, foi muito. E logo que saímos dessa estrada apertada, os meus olhos se encheram de uma paisagem linda. Era uma planície verde, que parecia nunca acabar. Tinha uma mata densa de grandes árvores ao fundo. E lá ao longe via-se uma casa enorme. A estrada, que outrora era afunilada e claustrofóbica, agora dava lugar a uma estrada grande e larga, que acompanhava as curvas de baixada que dava acesso à casa. Via-se também um rio, que passava ao lado da casa cerca de uns 150 metros. E ali também havia vários cavalos, patos, gansos, cachorros. Enfim, o cenário era lindo e encantador. Cara, que lugar lindo! Nossa, mano, parece um lugar de filme. Como você pode não gostar de um lugar assim? Porra, velho! Adriel falava muito surpreso enquanto abria os vidros do nosso carro para olhar lá fora. Uma brisa suave vinha do sul e trazia um cheiro do mato molhado, sem cheiro de gasolina e sem aquela poeira do ar.
e sem o ar seco, como é na cidade. "Ô de casa!" a minha mãe falava enquanto entrava na casa, largando a sua bolsa num sofá grande na sala. Uma voz meio rouca e cansada respondia lá de dentro. E foi quando eu vi a minha vozinha vindo da cozinha, com mais 2 mulheres lhe acompanhando. Ela tinha seus 80 anos de idade, caminhava bem devagar e já estava bem debilitada por causa da idade. Mas ela conversava muito bem, era lúcida e ainda fazia algumas coisas de casa, como comida e algumas outras coisas, mesmo contra a vontade das minhas outras tias, claro. Logo dei benção à minha avó e apresentei o meu amigo Adriel, e disse que ele veio comigo para passar a Semana Santa aqui, na casa com a gente. A minha avó riu e disse que era muito bom ter gente em casa. E também disse que ia precisar de uns rapazes para ajudar em umas coisas. Todos nós rimos e a minha avó mandou que fôssemos procurar um lugar para dormirmos. Ela nos orientou que os meninos estavam ficando com os últimos quartos perto da cozinha, na parte de cima da casa. E as meninas na parte de baixo. E os casais também. E assim, eu e o Adriel subimos para guardarmos as malas. Era impressionante como alguém praticamente antissocial como eu poderia estar gostando tanto daquele lugar. O meu quarto ficava de vista para o campinho. Eu nem sabia jogar bola direito, mas logo descemos correndo para o campinho. Eu era muito perna de pau, mas algo estava diferente em mim. Eu me sentia livre, feliz, não sei exatamente porquê. Os meus primos estavam jogando ali no campinho. Eles logo disseram que eu teria que ficar num time e o Adriel em outro. E assim concordamos e fomos jogar. Eu era muito desengonçado, por ser alto e ter as canelas finas. Eu tinha uma certa dificuldade em jogar bola direito. Mas aquilo era tão divertido que as técnicas não estavam mais em julgamento. Depois de algum tempo, a minha tia logo gritava da varanda para que fôssemos almoçar. E assim, todos voltamos correndo, apanhando os nossos almoços e nos sentamos na varanda lateral. A simplicidade de tudo ali era novo para mim, mas essa simplicidade nos cativava, e não demorou muito para as conversas começarem. Enfim, depois de muita conversa, comemos e cada um lavou seu prato. Isso era a regra da casa para reduzir o trabalho para as minhas tias, e consequentemente a minha avó. Ficamos ali por mais umas 2 horas sentados na varanda conversando, contando piadas e rindo. O Adriel, que era metido a piadista, estava fazendo sucesso com as minhas tias e tios, especificamente com uma das minhas primas, que havia se interessado por ele. Logo se passou a tarde e a noite logo chegou. Uma garoa bem leve começou a cair. O frio era tão intenso que me lembrava o inverno. Entramos todos para dentro de casa, para ficarmos na cozinha, que era o lugar mais quentinho da casa. Ficamos conversando, enquanto as minhas tias faziam cuscuz e um café para o jantar, e nos esquentar também. Os meus 2 tios que estavam lá estavam perto da janela, conversando sobre as coisas do passado. Então, Gabriela, que era a menina que estava afim do Adriel, decidiu nos chamar para brincarmos lá em cima, depois do jantar. E eu logo a questionei sobre o que brincaríamos. E ela disse que brincaríamos de adedonha, uma brincadeira que um grupo de pessoas fazem uma lista de coisas típicas, nomes, CEP, filmes, famosos, etc. Em seguida, escolhem uma letra para brincarem. Era legal, porque eu não precisava correr e nem fazer muita bagunça. Era uma brincadeira correta, para uma noite com garoa e sem muito o que fazer. Esse seria então o nosso cronograma da noite. Nós jantaríamos e brincaríamos de adedonha no quarto de cima. E foi quando a minha avó veio da despensa que ficava ali do lado da cozinha e começou a dizer que as moças e os rapazes deveriam ter cuidado com essas histórias
de ficarmos juntos nos quartos, e que isso não era atitude de moça e rapaz direito. Nós rimos baixinho e ficamos calados enquanto ela continuava. Olha, meninas e meninos, em meu tempo, as moças e os rapazes não ficavam sozinhos. Tinha que a mãe ou o pai, ou então o irmão mais velho, ia acompanhar. Porque senão, quem é que ia cuidar para as coisas não acontecerem? Ela dizia enquanto apanhava algumas louças e colocava na pia. E logo em seguida, veio o meu tio Carlos e interrompeu a conversa da minha avó e disse: Mas mãe, esses meninos são tudo parente? E além do mais, eles não fazem nada demais. São só meninos, crianças. Que tal a gente combinar assim? Vamos todos brincar de adedonha com eles aqui na sala da casa mesmo. As minhas tias acharam uma ótima ideia. Seria até bom para reunir todo mundo com a família novamente. E ficamos por ali mais uns minutos. E após o jantar, fomos todos para a sala brincar de adedonha. Depois de 2 horas de brincadeira, pouco a pouco, os mais novos começaram a pegar no sono. E os seus pais e mães os levavam para os quartos. E assim, chegou o ponto de restar somente eu e o Adriel, Rafaela, o tio Ronaldo, tio Lúcio, a minha mãe e a minha avó, que não estava brincando, mas observava a brincadeira ali de perto. Numa dessas rodadas, a brincadeira caiu na letra N de navio. E começamos por nomes. E o primeiro nome que eu citei foi o Nelson. E logo após eu falar, um silêncio tomou conta da casa. Eu não me dei conta que o Nelson era o meu finado avô, e que ele fazia bastante falta naquela casa. Adriel, mesmo sem saber de nada, percebeu que o clima mudara. E fingindo ir ao banheiro, ele se levantou e saiu. Eu abaixei a cabeça, e antes mesmo de pedir desculpas, a minha avó começou a falar. Sabe, menino, o seu avô e o seu pai tinham muita coisa em comum. Eram homens fortes e muito astutos. Cuidavam da casa e da família. E eram também muito corajosos. Eu não sei se o seu pai já até te contou, mas o meu finado marido e o seu pai já se deram de cara com um lobisomem nessas terras. Eu levantei a cabeça olhando para minha avó, que estava sentada numa velha cadeira de balanço, e me olhando de volta com um olhar fixo. Ela me contou que foi quando meu pai veio pedir a minha mãe namoro. Sim, vó, o meu pai me contou que ele viu o lobisomem quando ele veio pedir a minha mãe namoro para o meu avô Nelson. A minha avó logo continuou. Teve essa vez mesmo, e tiveram outras também, meu filho. Quando viemos do Pará, pra cá, era só eu, seu avô e o seu tio Lúcio. A gente tinha dinheiro das terras que vendemos lá, e algumas coisinhas. Chegamos aqui e ficamos nas estalagens. O seu avô trabalhava numa lavoura e morávamos nas mediações da fazenda. Estávamos procurando um terreno para comprar, para termos onde plantar. Um velho fazendeiro, dono de muitas terras aqui, nos vendeu esse pedaço de terra, bem baratinho. Ele dizia que venderia barato porque nas terras tinha um velho homem que mexia com magia negra e essas coisas do tinhoso, e que se conseguíssemos expulsá-lo, a terra seria nossa. Sim, bem baratinho. O meu finado marido Nelson apanhou o resto do dinheiro das terras, comprou um cavalo, uma roupa nova e um revólver, e foi lá conversar com esse senhor que vivia nas terras. A minha avó se ajeitava na cadeira e acendia o seu cachimbo, enquanto quem tomou a palavra foi o meu tio Lúcio. Eu lembro desse dia. Eu até fui com o papai num burrinho velho que tínhamos. E ao chegarmos na velha cabana do meu pai, nem precisou bater palma. Antes mesmo de me apear do cavalo, um velho senhor que saía de uma relva de mata baixa
ao lado da casa, nos recebeu com um olhar meio perdido. Eu lembro de sentir medo daquele senhor, por ele ter uma aparência mais largada e descompromissada, e meio que sem se importar com nada, ele veio até papai. E o meu pai era muito grosseiro, e já foi logo dizendo para ele que tinha comprado as terras, e que o velho teria uma semana para deixar as coisas para trás e ir embora. Mas aquele velho logo deu de ombros e disse que se meu pai quisesse a terra, teria que expulsá-lo, e que se ele não cuidasse, o velho daria fim nele numa noite dessas. O meu pai deu meia volta com o cavalo e foi procurar o policial local, para avisar que esse senhor estava em suas terras, e que se caso eles não o tirassem de lá, ele mesmo tiraria. Mas a polícia o ignorou e deixou a critério de papai. O meu tio nem sequer chegou na parte que me explicaria como ele e o velho senhor deixou as terras. E logo que a minha avó ia contar algo, um grito de pavor veio da varanda de fora, seguido dos latidos dos cachorros. A voz era de Adriel, que clamava por socorro, de maneira a acordar os que dormiam e apavorar os que estavam acordados. O meu tio Lúcio correu ao seu encontro, e eu fiquei olhando enquanto o meu tio o pegava na varanda. O pobre garoto estava em estado de choque, desmaiado na varanda, enquanto o meu tio o trazia para dentro. Eu estava olhando em direção das plantações de banana, e logo eu pude ver algo muito grande se mover de maneira muito rápida. Mas aquilo estava muito distante, e os cães que estavam de prontidão ao redor da casa latiam e rosnavam tentando afastar, seja lá o que fosse aquilo. Nesta noite, ninguém mais conseguiu dormir. As minhas tias faziam um chá para o Adriel tomar, quando ele acordasse. A minha avó estava no cantinho da sala, de joelhos, de frente ao seu oratório. Os meus tios estavam nas janelas, olhando e vigiando, acompanhando os cachorros que corriam de um lado para o outro de maneira altiva e sempre alerta. O clima era tenso. Eu ficava ali do lado dele, o olhando e temendo que algo ruim acontecesse. E por volta de 4 horas da manhã, ele acordou. Se sentou na cama, enquanto todos nós o olhávamos surpresos e preocupados. A minha tia lhe ofereceu um chá de erva doce, para ele se acalmar do susto. O povo logo se acalmou e se aquietou, pelo menos as mulheres, e foram para os seus quartos, enquanto eu, ele e a minha avó ficamos na sala. E assim que percebi que estávamos a sós, o perguntei o que havia acontecido, e ele me respondeu: Cara, eu nem sei te explicar o que diabos era aquela coisa. Eu percebi que vocês iam falar algo de família. Uma coisa aí, só de vocês de família. Então eu vim pra varanda. Fiquei de pé, encostado na coluna do canto, perto da porta da cozinha. E foi quando, depois de uns 5 minutos, eu vi uma coisa grande, de olhos vermelhos, sair dos bananais. Mas a coisa nem tinha me visto ainda. Aquilo ia bem devagar no rumo de um desses bezerros. E logo em seguida eu aticei os cães para pegar aquela coisa. Eu fiz isso achando que era uma raposa ou um lobo, sei lá. Quando os cães fizeram menção de atacar a coisa, ela se ergueu como um homem. Cara, aquilo era imenso. Imenso! Tinha uns 2 metros. Mas eu acho que nessa hora aquilo me viu. A minha voz acabou e o meu corpo tremeu. Eu senti um cheiro de coisa morta. E quando eu dei por conta, ele vinha correndo em minha direção. Ora de pé e ora de 4, como um animal. A minha única reação foi gritar e depois disso o medo foi tão grande que eu apaguei. Eu não sei por que ele não me atacou. Também não sei por que ele não me viu antes. E nem sei por que ele correu. Eu só sei que eu quero ir embora daqui. Eu não sei o que era aquilo. E não sei quem é e nem o que quer. Mas aqui eu não fico mais. Ele dizia, praticamente chorando, enquanto a minha avó o alisava os cabelos, como se fosse neto ou filho dela.
E assim ela completou: esse é o velho que morava nessas terras. O meu finado marido, que Deus o tenha, tentou mandar esse homem embora. E conseguiu. Mas o velho disse que enquanto nós morássemos nessas terras, nós não teríamos paz. E que essa é a casa dele. E que ele não sairia daqui fácil. Bem, e nós sabemos que ele era macumbeiro. Pedimos que quando construíssemos a casa, um padre viesse benzê-la. E ele veio. Essa coisa não pode entrar aqui. Mas mesmo assim, toda época de Semana Santa, ela vem e mata uns bezerros e galinhas também. Aquilo passou uns tempos sem aparecer, depois que os meus filhos deram uns tiros nele, uns anos atrás. Mas agora ele apareceu de novo. Mas você está certo, menino. Acho melhor que todos vocês vão embora mesmo. Mas agora vamos todos dormir. E quando acordarmos, vamos nos arrumar para ir embora. Adriel, que havia tomado chá, não demorou muito para pegar no sono. Eu estava cansado e acabei dormindo também. Era inegável que estávamos todos cansados. E depois dessa, o que todos nós precisávamos era de uma boa noite de sono. Era por volta de 10 da manhã quando acordei com um som de chuva caindo no telhado. Abri os olhos devagar e vi que Adriel conversava com Rafaela, na porta do quarto. Eu não sei ao certo sobre o que, mas eles ficavam muito bonitinhos juntos. Enfim, provavelmente ele estivesse contando sobre o que ele vira na noite passada, e explicando por que íamos embora naquele dia. Mas as notícias não eram boas. Quando descemos para tomar café, o meu tio Fabrício chegava de moto ao lado da casa. Rapaz, deu pra ir na cidade não. Uma árvore imensa caiu no meio da estrada. Não dá pra passar. Ela é muito grande. O tronco deve ter uns 8 metros de grossura. Ali só com um trator para poder arrastar. E pro trator torar ela, tem que desfazer a cerca do lado. Isso é trabalho para um dia todo. Então eu só lamento, mas não vai passar ninguém para lá. E a gente vai ver o que pode fazer com aquela árvore. Adriel ficou assustado e, abaixando a cabeça, se aquietou. Na fazenda havia 2 motosserras, mas era muito arriscado usá-los naquela chuva forte. E logo comecei a perguntar como faríamos para ir embora dali, pois ali não teria nenhum local com sinal de celular onde pudéssemos contatar alguém na cidade, tipo polícia ou bombeiros. Mas mesmo assim, a chuva estava muito grossa e as estradas lamacentas. Seria complicado sair para procurar sinal de celular. O risco de uma queda de moto ou de ficar atolado nessas estradas era muito grande. Isso para não mencionar a criatura da noite passada. A minha avó, que estava por perto, logo começou a dizer: olha, vamos fazer como fazíamos antigamente. Vamos voltar aos costumes antigos da Semana Santa no interior. Esse bicho só está aqui de volta porque não pedimos mais a proteção de Deus. E nem fazemos mais as coisas da Semana Santa. Está na hora de começar, nem que seja improvisado. Hoje estamos todos de jejum. As mulheres vão rezar e os homens vão lá cortar a árvore para poderem ir embora. Os meninos mais novos, que não têm força de braços para ajudar, vão procurar sinal de celular. Não precisa ficar com medo do bicho de ontem. Ele só aparece à noite. E vamos logo para não demorar. O almoço sai ao meio-dia, com oração e reza até às 3 da tarde. Todos concordaram com a minha avó, que era praticamente uma anciã. E assim, cada um de nós fomos cada um para um lado. Eu, o Adriel e o meu primo Micael fomos procurar sinal de celular, numa colina perto de umas árvores na parte de trás da casa. Quanto mais andávamos, mais ficamos esperançosos e nos afastamos da casa.
Quando me dei por mim, estávamos numa colina bem longe de casa. Mas finalmente o celular tinha sinal. Mesmo assim, nós o ligávamos e pouco conseguíamos ouvir algo na ligação. Ficamos tentando e tentando, mas nada. E quando pouco ouvíamos, fomos surpreendidos por um senhor estranho. Bom dia. Ele falava enquanto retirava o chapéu da cabeça. Bom dia, senhor. Respondi enquanto guardava o celular no bolso e ficava de frente com o senhor e olhando fixamente para aquele senhor maltrapilho, de vestes brancas e com um cajado na mão. E ele continuou. Vocês moram naquela casa lá embaixo, né? Estão precisando de ajuda lá? Fiquei sabendo dos rapazes lá embaixo que uma árvore caiu e bloqueou a estrada lá. É verdade? Eu disse que estava tudo bem. E me sentindo incomodado com esse senhor, eu dei-lhe de ombros. Comecei a sair pela colina ao longe. Eu ainda caminhava com os meninos. E foi quando eu ouvi ele dizer: Cuidado, rapazinho. Eu disse ao velho Nelson que não deixaria eles em paz. E não será vocês que vão me pôr pra correr. Ele nos olhava enquanto entrávamos na mata densa, em direção à casa. Caminhamos com aquela sensação de que algo nos seguia. Até que chegamos próximo à casa e vimos os adultos que nos esperavam. Contamos a todos que vimos esse senhor. E no entanto, eu não contei o que ouvi ele dizer, por não ter certeza do que ele havia falado exatamente. Nos dias que se passaram, as chuvas só pioraram, aumentando as quantidades de raios e relâmpagos nas terras da minha avó, queimando aparelhos eletrônicos como TVs e geladeiras. E tudo o que fazíamos era rezar. Todos nós ouvimos nas noites aquela coisa correr pela propriedade, fazendo bagunça e matando alguns animais. Aquilo estava nos cansando, principalmente a minha avó, que já estava num estado de saúde bem frágil. Mas isso não era o pior. O pior mesmo foi na Sexta-feira Santa. A árvore tinha sido cortada a machadadas durante a semana. As cercas ao redor tinham sido removidas para que o trator pudesse passar para poder remover os pedaços da árvore. Agora tínhamos que voltar no lugar de antes para fazer a ligação. E dessa vez, quem foi para o local foi somente eu, Adriel e Lucas Júnior. O dia amanheceu com muita chuva e uma ventania forte e impetuosa que nos avisava que o dia seria bem complicado. Enquanto caminhava pela casa, eu vi uma pequena salinha que seria a antiga salinha do meu avô. A porta da salinha estava entreaberta e uma pequena luz estava acesa. Ao passo em que eu entrei na sala, eu vi vários quadros de santo pendurados na parede, e um velho baú no canto do quarto me chamou a atenção. Eu logo o apanhei, e dentro dele havia um revólver calibre 38 preto. Eu o abri e girei o tambor, e por incrível que pareça, a arma parecia estar intacta, como se tivesse com todas as manutenções em dias. Enfim, dentro desse mesmo baú havia 4 munições. Era um tipo de bala diferente, eram bem mais pesadas e com os projéteis de um material claro, parecido com prata. E logo eu descobri que aquilo era um revólver para matar lobisomem. O meu avô poderia ter usado para espantar o bicho com meu pai da última vez que ele veio nas terras dele. Coloquei as munições no tambor, armei a trava e coloquei na cintura. Coloquei o baú de volta no lugar. Junto com o revólver, também apanhei um velho chapéu de boiadeiro que provavelmente foi do meu avô, e o coloquei na cabeça. Adriel e Lucas me acompanharam e fomos saindo em direção à colina de antes. Como já sabíamos o caminho, foi bem mais fácil e muito mais rápido para chegar. E tamanha foi a nossa surpresa quando chegamos lá e o mesmo velho senhor
parecia estar lá, nos esperando. Aquele velho estava com um semblante que expressava muita raiva, incômodo com algo que eu não sabia o que poderia ser. E dessa vez ele nem sequer nos cumprimentou. Quieto ele estava e quieto ele ficou. E desta vez, diferente do outro dia, o celular não achou sinal nenhum. Movíamos de um lado para o outro, e às vezes o sinal aparecia e do nada sumia. As horas passavam e já estávamos ficando preocupados, pois logo logo o sol iria se pôr. Mas ao cair da tarde, por volta de 17h35, depois de muito tentar, conseguimos entrar em contato com um rapaz que tinha um trator e morava ali nas proximidades. Expliquei a ele a nossa localização e ele já estava vindo. Nós, muito felizes, começamos a sair em direção à casa, mas essa felicidade logo foi interrompida. O velho logo disse: "Vocês acham mesmo que eu vou deixar vocês em paz? Vocês por acaso sabem que dia é hoje?" Ele falava enquanto olhava em direção do pôr do sol. Não me interessa, e sinceramente eu não dou a mínima. Eu só sei que eu vou embora deste inferno de lugar cheio dessas coisas bizarras, dizia Adriel enquanto caminhava na frente. Mas não foi o meu caso. Eu não conseguia mais andar. Algo me incomodava muito naquele homem. E então eu me virei para olhar na sua cara e vi os seus olhos com um reflexo meio avermelhado, parecido com os olhos do bicho que vi na noite que o Adriel também o viu. E ele, me olhando com um semblante de deboche, começou a falar: "Hoje é sexta-feira santa, dia das coisas ocultas, a noite em que o meu pai vem sobre a terra. E meus irmãos, que conhecem os seus segredos mais ocultos, me acompanham. Vocês não acham uma coincidência que o seu celular só voltou a funcionar no finalzinho da tarde? Próximo da noite? Hoje eu vou tirar daquela velha e do finado Nelson um pedaço da família dele, para eles verem como é perder algo que lhes pertencem." O velho falava enquanto o sol aos poucos deixava de brilhar a sua luz. E ao passo que isso acontecia, a noite se aproximava. Após andarmos alguns passos, olhei para trás e procurei o velho novamente. E logo notei que num passe de mágica ele havia sumido. E logo um uivo estridente ecoou na mata ali perto. Adriel começou a entrar em pânico e chorar. Lucas estava praticamente chorando também. E neste momento foi quando eu saquei o revólver da cintura e os coloquei para caminharem na minha frente. Caminhamos passo a passo, fazendo o mínimo de barulho possível, em direção à casa. Mas isso não deu muito certo, pois poucos passos antes de sair da mata densa, vimos saltar no pasto à nossa frente aquela coisa. Aquilo deu um bote certeiro numa pequena ovelha desgarrada, que corria em direção à casa. Adriel, vendo aquela coisa a poucos metros de nós, acabou desmaiando novamente. Estávamos a poucos metros da casa, mas por causa do medo dos meninos e da noite que estava muito densa, nenhum dos dois havia percebido que eu estava com uma arma. Mas isso, de certa forma, seria bom, para evitar mais pânico e perca de tempo com tolices. Ainda assim, uma chuva forte começou a cair, e a criatura, depois de ter matado a pequena ovelha, se virou para nós. O cheiro de coisa podre tomou conta do meu nariz, me fazendo passar mal e fazendo Lucas vomitar. Ele gritava por ajuda e a criatura caminhava em nossa direção, parecendo se deliciar muito com o nosso desespero. A criatura rosnava em um tom grave e aquilo parecia com uma imagem do inferno. Aquilo era grande, descomunalmente grande, forte, de pelos aparentemente grossos. O meu coração acelerava e faltava ar. Eu sentia que ia morrer. E eu estava travado. E mesmo armado, eu parecia não conseguir atirar.
O meu pulso tremia muito e sabia que esse seria o nosso fim. E foi quando um flash de luz muito forte, vindo da estrada, iluminou a criatura. E isso só me aterrorizou mais ainda, pois pude ver claramente as feições da criatura. Os pelos eram marrons, meios ruivos, olhos vermelhos e a boca cheia de dentes pontiagudos. A saliva escorria enquanto aquilo esmagava os pedaços da ovelha. O meu tio logo veio ao nosso encontro para nos ajudar, e a criatura correu para longe assustada. Mas até isso durou por pouco tempo, pois quando levamos Adriel para dentro da casa e voltamos para o carro, eu pude ver ao longe a mesma criatura na porteira. Aquilo estava de pé nos olhando. E aí foi que as coisas ficaram complexas. Passo a passo, a criatura estava vindo em direção à casa, entrando cada vez mais próximo da casa. Eu corri para dentro aos berros, avisando que a criatura estava vindo. E foi quando eu ouvi um tiro de dentro da casa. O meu tio Fabrício havia atirado com um velho rifle de caça. Todo mundo estava desesperado. E de repente, uma pancada forte veio contra a porta da cozinha. E tudo estremeceu. E todos nós nos calamos e ficamos apreensivos. E foi aí que veio a segunda investida. E de repente, a porta veio ao chão. Eu vi a criatura se projetar para dentro da casa. A sua cabeça era imensa e todos gritavam e corriam. Era o pandemônio. Eu logo saquei o revólver e apontei para a criatura. Fechei os olhos e disparei 4 vezes. Cada tiro era um urro da criatura. Os rostos das pessoas da cozinha se fecharam. Eu estava em estado de choque, tremendo muito. A minha mãe correu e me abraçou. E segurando o revólver, ela tirou de minhas mãos. O meu tio o apanhou e um frio gelou a minha espinha. Eu senti falta de ar e a visão escurecer. Deu tempo somente de cair e olhar para a porta que estava no chão. As pessoas estavam me olhando e a criatura estava no chão. Eu me lembro de ver aquilo voltar e ser uma pessoa. E isso foi o suficiente para mim naquela noite. Ao acordar, eu vi o Adriel. A minha mãe e eu estávamos no carro, voltando para Brasília. Durante a viagem, decidimos que não contaríamos nada do ocorrido para ninguém. Até porque a minha mãe não me disse o que havia acontecido com o corpo daquele homem. Mas se eu não gostava de ir naquele lugar, agora é que eu não iria mais. Nem eu e nem o Adriel. Até hoje, toda vez que chove, eu ligo para o Adriel e conversamos para manter tudo bem um com o outro, para não dizer que ficamos sempre com medo, e as lembranças daquele feriado. Essa foi a minha pior história, e depois dessa, até para a igreja eu entrei. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Paula Fernanda. E o relato que eu vou contar aqui é algo muito surreal que ocorreu na minha cidade, um município de Santa Catarina chamado Orleans. Bem, eu fui criada em família católica, até que em 2015 os meus pais se tornaram evangélicos. E naquela época eu tinha apenas 15 anos. E morava com os meus pais, o meu irmão Arthur, de 13 anos, e 2 irmãs gêmeas mais velhas de 18 anos. E essas 2 estão mais para bruxas do que para irmãs. Bem, viramos evangélicos e passamos a frequentar uma igreja pentecostal. Era uma igreja que sempre tinha louvor antes do culto. E depois vinha a pregação. E logo,
uma sessão de expulsar demônios. E fora que o tempo todo o pastor pedia dinheiro. Bem, no começo tudo ia bem. E eu até gostava do grupo de jovens, das músicas e do louvor. Mas com o tempo eu não aguentava mais a crítica das pessoas dali. Pois eu não podia ouvir mais os meus black metal, que para eles era coisa do diabo. Enfim, eu troquei os meus black metal por Linkin Park e 21 Pilot, mas para eles eram músicas mundanas. Bem, eu sempre gostei de filmes de terror, mas para o meu pai aquilo era coisa do diabo. E até os meus mangás de Dragon Ball Z e as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Era coisa do diabo para o meu pai. Pois segundo ele, eu tinha que ler a Bíblia e assistir filmes bíblicos. Os meus pais se transformaram em outra pessoa. Aqueles pais legais que eu tinha não existiam mais. Eles colocaram na cabeça que o meu irmão de 13 anos estava possuído pelo demônio. Pois o meu pai olhou o histórico do celular dele e viu vários sites gays. Então os meus pais ficaram naquela palhaçada de levarem o meu irmão para a igreja, para assim o pastor tirar o demônio dele. O pastor disse para os meus pais deixarem o meu irmão com ele todo final de semana, pois assim ele ia ensinar ao meu irmão coisas bíblicas, e aos poucos o espírito maligno da homossexualidade deixaria o corpo do meu irmão. Bem, e assim os meus pais fizeram. O Arthur ia para a casa do pastor toda sexta-feira à noite e voltava no domingo. Os meus pais disseram para o pastor que os meus amigos, que eram amigos meus desde a infância, eram uns imprestáveis, que só me levavam para o mau caminho. Então, o pastor designou uma moça que se chamava Simone a andar comigo e me designar nas coisas certas a fazer. A Simone tinha 19 anos. Ela só andava com roupas de marca e participava de todas as atividades da igreja. Ela era um exemplo, a queridinha do pastor. Certa vez, eu fui no acampamento evangélico com os jovens da igreja. Bem, eu tinha 15 anos na época. Era uma garota ingênua que nunca sequer havia dado um beijo de língua na vida. Mas posso dizer que a igreja me ensinou muito mais que o mundo. Pois neste acampamento evangélico parecia mais um cabaré. E eu posso dizer até pior que isso. Os jovens transavam loucamente nas barracas, no mato. E a brincadeira deles de pique-esconde, que eu ingenuamente participei, era o seguinte: todos se escondiam no escuro, e aquele que achasse a pessoa escondida, aquela pessoa seria o seu ficante. Porém, era muito mais que uma ficada. E eu posso dizer que era mais picante que novela da Globo. Contei aquilo para Simone, que os jovens estavam todos na mata, divididos em duplas para transarem loucamente. E ela, que estava com 3 diáconos na barraca, disse que não, que nenhum dos varões e varoas eram mundanos igual a mim, e que eles estavam apenas se divertindo com pessoas da própria igreja. Ela pediu que eu parasse de interrompê-la a orar e fosse para a minha barraca dormir, pois ela estava indo para o monte para orar com os 3 diáconos, e também oraria por mim, para que Deus tirasse esses pensamentos imundos da minha cabeça. Eu posso dizer que naquela noite eu fiquei no acampamento sozinha, pois todos arrumaram um canto para transarem,
e a santinha ouviu uma das garotas comentarem que ela estava transando com os 3 diáconos lá no monte. Bem, eu era muito inocente por ter achado de fato que ela e aqueles 3 caras foram orar. E depois do acampamento evangélico, os jovens estavam eufóricos. E dentro do ônibus, eles já planejavam quando seria o próximo acampamento. A igreja parecia um presídio, pois lá só havia ex-traficante, ex-assassino, ex-drogado, ex-cafetões, ex-mulheres de programa e até ex-travestis. Nada contra, pois acredito eu que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não prejudique o próximo. Bem, e essa é a minha filosofia de vida. Mas o pastor julgou errado e disse que eu deveria tomar vergonha na cara e seguir os 10 mandamentos. Bem, os dias passaram e comecei a achar o meu irmão de 13 anos muito estranho. Ele era um garoto feliz, mas agora só andava isolado e nem falava mais comigo. Então imaginei que deveria ser pelo constrangimento dos meus pais ao descobrirem que ele era gay. E disse a ele que isso era normal, que ele poderia ser feliz do jeito dele, pois era ele que tinha que viver a própria vida e não os outros viverem por ele. E que para mim não importava se ele era gay ou seja lá o que fosse, pois para mim ele sempre seria o meu irmão e eu o amava muito. E foi aí que o meu irmão soltou a bomba. Ele me revelou que o pastor abusava dele, dizendo que isso afastaria o demônio, pois um homem de Deus estava tocando o seu corpo e isso incomodava o demônio. Eu saí calmamente de casa com uma faca e fui até a casa do pastor. O chamei para conversar tranquilamente na igreja, somente nós dois. Cheguei lá, fechei a porta e o ameacei com a faca na garganta. Disse que ele poderia até enganar os meus pais, mas não a mim, e que se ele tocasse no meu irmão mais uma vez, eu arrancaria a cabeça dele. Saí furiosa e disse que ia na polícia prestar queixa. Bem, mas era somente um blefe, pois quem ia acreditar em mim sem provas? Mas o pastor ficou tremendo de medo e nunca mais levou meu irmão para sua casa. Porém, 2 dias depois, a santinha falou com os meus pais que me levaria no sítio dos seus avós, no município de Armazém. E lá eu participaria de muitas atividades dos jovens da igreja. Perguntei a ela por que não veio falar diretamente comigo, e que foi direto falar com os meus pais. Ela disse que uma moça direita sempre tem que manter os pais informados sobre tudo. Além do mais, eu ainda era de menor. Bem, fomos para o sítio. Eu, a santinha e mais 2 varões. Naquela altura do campeonato, eu já havia entendido o porquê a santinha gostava de chamar os homens de varão. Bem, vocês já devem imaginar o porquê. Estávamos indo para o sítio por uma estradinha de terra e já era por volta das 18 horas. A santinha parou o carro e mandou eu descer naquele fim de mundo. Ela pediu que eu abrisse o capô do carro e observasse se estava tudo normal quando ela ligasse o motor. Bem, eu achei estranho, porque havia 2 homens no carro e ela veio pedir isso logo para mim. Mas ok. Saí do carro e mal fechei a porta e ela acelerou o carro, me deixando sozinha naquele fim de mundo.
Eu não sabia o que fazer e nem para onde ir. Então eu fui caminhando sem rumo, tentando sair na autoestrada para tentar pegar uma carona para casa. Logo, todo o caminho se tornou um breu. A minha sorte foi que eu estava com o meu celular. Então liguei a lanterna, mas sabia que a bateria do celular com a lanterna ligada não duraria mais que 1 hora. E depois de muito caminhar sem rumo, finalmente o meu celular deu 3 pontinhos de sinal da TIM. Então tentei ligar para os meus pais. E nisso já era noite, por volta de 20 horas. E foi quando eu comecei a ouvir uns rosnados vindos de trás de mim. Virei bruscamente clareando aquilo com a lanterna do meu celular. E o que vi me deixou de pernas bambas. Era uma criatura humanoide e os seus olhos amarelados brilhavam diante da luz do celular. Pelos amarronzados cobriam todo o seu corpo. E as suas orelhas eram em pé, parecendo 2 pares de chifres. A sua cabeça parecia a de um cão, porém com um grande focinho. E da sua boca sobressaltavam presas enormes, e baba escorriam entre elas. E apesar de ereta, a criatura se inclinava um pouco para frente, devido aos seus joelhos serem dobrados para trás. As suas patas dianteiras também eram bem longas e maiores que as traseiras. Reparei também que a criatura tinha 2 volumes peludos que pareciam serem peitos. Dei um grito abafado e aquele ser imenso começou a caminhar na minha direção. Confesso que o medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo na estradinha de terra. E acordei no outro dia com o sol na minha cara e a santinha buzinando o carro, me mandando entrar. Entrei no carro e ela começou a me ameaçar. Disse que se eu falasse algo sobre o pastor com o meu irmão, que eu veria aquela mesma criatura que eu vi noite passada. Porém, aquilo foi somente um aviso, e na próxima vez eu seria a refeição da fera. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. Eu não saía mais de casa e passei a ter síndrome do pânico. E também tinha vários pesadelos com aquela criatura horrenda. Meses depois, a minha tia me levou para ficar uns dias na casa dela. Os meus pais não concordaram muito, pelo fato da minha tia mexer com magia. Mas depois dela muito insistir, a minha mãe acabou deixando. Afinal, ela era sua irmã. A minha tia me levou para o seu sítio em Bom Jardim da Serra. E chegando lá, ela me contou que eu estava sendo alvo de espíritos malignos que foram mandados para mim. Ela então me benzeu e ficou tratando de mim com vários trabalhos espirituais durante 3 dias. Quando me recuperei, eu contei à minha tia tudo o que aconteceu comigo. Sim, tudo o que escrevi aqui acima e mais um pouco eu contei a ela, e ela acreditou em mim. A minha tia e eu estávamos decidida a devolver o mal que estava em mim. Então descobrimos que foi a santinha que havia feito magia negra para me destruir. Ela havia pego cabelos na minha escova e feito um trabalho muito forte. Bem, todo o mal foi devolvido. E a santinha, que era uma lobisomem e costumava ir para o sítio dos seus avós de Fachada, no município de Armazém. Lá, ela se transformava em fera e atacava os animais dos sítios vizinhos.
Porém, daquela vez ela se deu mal, pois um sitiante estava de tocaia, já esperando este lobisomem aparecer. E quando ela apareceu, ele meteu bala sem pensar duas vezes, e sem chances para ela escapar. E após morta, ela voltou à forma humana. O sitiante foi preso, mas logo em seguida foi solto por alegar que atirou em um desconhecido que invadiu a sua propriedade. Mas mesmo assim, ele ficou respondendo o processo por um bom tempo. Já o pastor, esse passou a ser atacado sexualmente por forças malignas. Demônios sexuais masculinos o violentava toda noite e pagava ele com a mesma moeda dos abusos que ele praticava com o meu irmão. E vai lá saber se também não era com outras crianças. Sei disso porque as entidades falavam tudo para minha tia. E não passou muito tempo e esse pastor tirou a própria vida. Eu fui obrigada pelos meus pais a ir em seu enterro, mas nunca o perdoei e não me sinto arrependida, pois tudo que eu fiz foi devolver o mal às pessoas que tanto me fizeram mal, tanto a mim quanto ao meu irmão. E antes de finalizar o relato, eu gostaria de explicar que logo no início eu chamei as minhas duas irmãs gêmeas de bruxas. Isso porque elas eram do mesmo barco dos demais jovens da igreja. Aprontavam e se fingiam de santas. O meu pai, que dizia ser um homem de Deus e julgava o meu irmão por ele ser gay, ele estava traindo a minha mãe com outro varão da igreja. A minha mãe dava tanto dinheiro para a igreja que se atolou em dívidas e até ficou doente por causa disso. Mas enfim, ela abriu os olhos, abandonou a igreja e separou do meu pai. O meu pai se casou novamente com uma outra mulher bem mais jovem, que tem idade para ser a sua filha. Mas ainda rola boatos que ele continua tendo um caso com este varão. Bem, este é o meu relato. Talvez vocês não tenham passado nada parecido na igreja de vocês, mas infelizmente eu passei isso e muito mais. E só não contei tudo aqui porque o relato ficaria gigante. Boa noite. O que vou relatar aconteceu com meu avô em meados da década de 1960. Nesta época, ele morava em um sítio no interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E naquele tempo era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois da janta e do banho em uma venda. Bem, era uma dessas vendas de sítio muito simples e com iluminação de lampião. Eles se encontravam ali para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu total. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, era uma noite de sexta para sábado, e vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo. E já era por volta de 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo. E eram muitos cachorros mesmo.
E foi quando, de repente, os cachorros pararam de latir todos ao mesmo tempo. Era como se tivessem fechado uma torneira aberta. Era muito estranho. E nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, ele não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, havia uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não havia bois puxando o carro. Era só o carro de boi com o cabeçalho. Cabeçalho é uma espécie de vara que é ligada aos bois. E este mesmo levantava como se tivesse algo invisível o puxando. Vinha vindo devagar e sem fazer nenhum barulho. E quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Ele então fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a estrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô, contando sobre o acontecido a outras pessoas, lhe disseram que uma mulher havia sido morta nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata. Inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer no final da tarde. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou nesse trecho da estrada, nem de noite nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. O meu avô, já falecido, era um homem muito íntegro e respeitado por todos no bairro, e não haveria porquê de inventar essas coisas. Até mesmo porque outras famílias da redondeza também já viram muitas coisas estranhas por lá. Hoje, o sítio me pertence. E está tudo mais ou menos como ele deixou. Mas confesso que sempre que tenho que passar por esse trecho da estrada, eu me lembro deste acontecido e logo faço o nome do pai. Bem, por que será que os cachorros pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que estava de fato puxando aquele carro de boi? Acho que nunca saberei. Boa noite. Boa noite, me chamo Augusto. Este fato ocorreu recentemente, há 3 anos atrás. Na época, eu tinha 21 anos. Um dia, fui convidado para uma resenha em um sítio, no interior de Minas Gerais. Não vou dizer o nome do lugar, pois essa história me assombra até os dias de hoje. A festa ocorreu em um sábado. O sítio era de um amigo que morava na cidade. Ele emprestou o local desde que eu me responsabilizasse. Este amigo também me advertiu para que eu não ficasse perambulando pelo local à noite, pois aquela região era muito perigosa. Bem, eu sabia de tudo isso. Junto comigo no meu carro ia o meu amigo e a menina que ele estava ficando. Chamarei ele aqui de Lucas e a menina de Ana. Da nossa cidade até esse sítio dava 80 quilômetros. Arrumamos as nossas coisas e fomos. Chegando lá pela manhã,
arrumamos muito e adormeci. No outro dia, acordei por volta das 7 da manhã. O restante do pessoal que havia ficado já estava indo embora, ficando assim somente eu, Lucas e Ana, para arrumar a bagunça da festa. Decidi não contar a ninguém o que tinha presenciado na noite. Elas só ficariam ali por mais um dia no máximo. E também disseram que estavam com um amigo, mas ele havia saído com o carro e estava demorando. Confesso pouco. Eu, meio tímido, aceitei o convite. E assim que cruzamos a porta da sala, uma das garotas me perguntou se eu era gay. Eu neguei, e ela disse que estava começando a achar, pois eu não tentei nada com elas, pois eu não havia as cantado em nenhum momento. Logo, retruquei e disse: por quê? Eu deveria? E antes que pudesse terminar a frase, uma delas veio em minha direção e começou a me beijar. E logo em seguida, a outra fez o mesmo. Era um beijo triplo. Fiquei sem reação e apenas me entreguei. Subimos para o quarto e fizemos amor, eu e as duas garotas. Foi mais de 1 hora de sexo intenso. Transamos loucamente. E quando de repente ouvimos um barulho de carro se aproximando da porteira. Eu ainda estava ereto. Rapidamente fui pegando a minha cueca e vestindo as minhas roupas. De dentro do carro havia saído o amigo das garotas que elas haviam falado. Vesti rapidamente as minhas roupas e elas disseram que eu não precisaria ficar com medo, que ele era apenas um amigo e que não era namorado de nenhuma delas. Eu disse que estava tudo bem, mas precisava ir embora. A garota ruiva me perguntou se eu voltaria mais tarde, e eu disse que sim, que voltaria no final da tarde. Quando saí pela porta da frente, dei de cara com um amigo delas que entrava. Eu cumprimentei e ele olhou diretamente para mim e disse: amigo, para o seu próprio bem, não volte mais aqui. Eu não senti medo das ameaças, mas o ignorei e fui embora. E assim que cheguei no sítio aonde estavam os meus amigos, eu fumei o meu cigarro. E logo após, começamos a limpar a bagunça da festa. Por volta das 7 da noite, estávamos arrumando as coisas para irmos embora. E foi quando as garotas me ligaram, perguntando se eu não iria voltar até lá. Eu disse que não queria problemas com um amigo delas. Elas tentaram me convencer, mas eu disse que já estava a caminho da cidade e que aquela transa teria que ficar para uma próxima. Lucas e Ana resolveram acender um baseado e beber um pouco. Eles disseram que nós iríamos embora por volta das 20 horas. Bem, como eu iria dirigir, eu não poderia beber. Então disse aos dois que ia dar uma volta e voltaria antes das 8 da noite. Tentei ligar para as garotas e avisar que eu iria. Porém, o meu celular estava sem sinal. E quando o sinal voltava, era bem fraco. Então peguei o carro e fui fazer uma bela surpresa para as garotas. Passei com o carro em frente ao sítio que elas estavam e dei a volta para ficar fácil para ir embora dali. Estacionei um pouco mais à frente e fui até lá. À medida que vou me aproximando da casa, começo a ouvir gritos. E logo pensei que estava rolando uma orgia ali. Mas os gritos foram ficando intensos e pude perceber que não era o que eu estava pensando.
Os gritos pareciam ser de dor e raiva. Então fui devagar até na janela e vi algo que nunca vou esquecer em toda a minha vida. As duas garotas e o rapaz estavam sem roupas, caídos no chão. Eles se contorciam e os seus corpos mudavam de aparência humana para algo animalesco. Aquele rapaz que estava com elas assumia uma aparência monstruosa e peluda. E as garotas também. Porém, elas tinham menos pelos. Eu fiquei paralisado diante de tanto terror. As minhas pernas perderam as forças e só consegui ficar ali imóvel olhando aquela cena. Depois de mais ou menos 3 minutos, pude ver que aquilo, por mais impressionante e incrível que fosse, eu tinha certeza que eram 3 lobisomens. Assim que acabaram de se transformarem, eles se levantaram sobre 2 patas e começaram a cheirar o ar, como se estivesse sentindo a minha presença e o meu cheiro. Recuperei um pouco dos movimentos das pernas e saí correndo, pois a minha vida dependia disso. Minhas pernas estavam tão bambas que eu caí 3 metros à frente. E foi quando ouvi um uivo terrivelmente assustador vindo de dentro da casa, seguido de vários outros uivos. Levantei e corri até o carro sem olhar para trás. Nessa hora, eu só pensava que ia morrer. Entrei e liguei o carro. Quando olhei pelo retrovisor, pude ver as 3 criaturas saindo da casa e vindo em minha direção. Eu acelerei com tudo. O cascalho fazia o carro derrapar. Porém, eu não pensava em outra coisa a não ser ir embora dali. Cogitei a ideia de deixar os meus amigos para trás, ali no sítio, pois o meu pavor era tremendo. Acabei que num ato de consciência eu não fiz isso. Mas porém, só estacionei a caminhonete na entrada do sítio e buzinei freneticamente. E assim que eles apareceram, eu pedi que entrassem no carro o mais rápido possível. Eles queriam saber o que estava havendo. Eu disse que se eles não entrassem, eu iria embora sem eles. Foi aí que todos nós ouvimos um uivo estridente saindo da mata. Eu me preparei para arrancar com o carro. Porém, o Lucas e a Ana se assustaram e entraram rapidamente no carro. Chegamos na cidade com o carro todo destruído, pois eu corria a 80 km na estrada de terra e cascalho. Quando chegamos em casa, tive que ser hospitalizado, pois eu estava tremendo muito. No outro dia, os meus amigos queriam saber o que havia acontecido comigo. Daí, contei a eles tudo o que aconteceu. Inclusive, o meu amigo, que era dono do sítio, estava ali também. Ele me confirmou que o seu pai, quando era vivo, já havia avistado lobisomens naquele lugar. Mas na época do seu pai, as pessoas ali da região chamavam os lobisomens de meleta. Nem eu e nem os meus amigos nunca mais tivemos coragem de voltar naquele sítio. E olha que vou falar para vocês, eu prefiro muito mais a cidade. Pelo menos nunca vi nada parecido por aqui. Boa noite e vão dormir logo.